Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números capítulo 23. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 3. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado ao meu coração, é um coração de muitos, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, com essa presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai, e assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós, Senhor, e cada vez mais ficarmos parecidos contigo. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 23, versículo 3, que fala assim. Aí Balaão disse a Balaque: fique aqui, perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha se encontrar comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto do monte. Ali Deus se encontrou com Balaão. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na história do capítulo 23, está contando sobre as profecias de Balaão. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, os israelitas. Então, o que Deus fez? O povo de Israel era o povo de Deus. E o povo de Deus não poderia ser amaldiçoado, ok? Porque Deus estava com eles. Então, o que Deus fez? Deus deu estratégias para Balaão. Deus instruiu Balaão a fazer certos altares em prol, a princípio, da maldição que ia ser lançada pelos para o povo de Israel, ok? Porém, Deus não tinha intenção de amaldiçoar o povo, Deus tinha intenção de abençoar o povo. Então, a partir de uma situação contraditória, vamos colocar assim, a partir da intenção de Balaque, Deus abençoou o povo através da vida de Balaão. Então, Deus deu estratégias para Balaão. Então, quando o Balaque fez aquele altar ali, na intenção da cabeça dele, era para fazer o mal para o povo de Israel, não o bem, entende? Ele foi lá e cumpriu. Balaão chegou para Balaque e falou: agora fique aqui, você, mediante a oferta que você fez, que eu vou até o Senhor, conversar com ele, para poder ver qual é o tipo de palavra que eu vou ter que dizer perante a situação que se encontra. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Muitas das vezes, da mesma forma que Balaão teve que se afastar, se ausentar do lugar aonde estava a situação, para poder buscar resposta em Deus, muitas das vezes é assim na nossa vida. Então, Deus permite a gente passar por situações que nos constrangem, por situações que nos tiram da nossa zona de conforto, porque ali onde Balaão estava, ele estava fora da sua zona de conforto. Porque Balaão era um profeta de Deus, então ele tinha que profetizar, ele tinha que falar situações perante o que Deus mandava. Ele não poderia simplesmente amaldiçoar porque ele é um profeta, porque o outro queria que fosse assim. Ele não pode, ele é responsável pelo que ele fala. E todo profeta que fala algo, vira-se um decreto. Entende? Então ele tinha uma responsabilidade para com Deus e para com o reino do Senhor. Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Haverá situações na sua vida, como situações dessa aqui, que era algo, que era uma situação que definia algo perante aquele povo, definia o futuro deles ali, pela palavra que ia ser lançada. Haverá situações na sua vida que você também precisará se afastar, como Balaão fez aqui. Ele foi buscar resposta no Senhor. Por mais profeta que ele fosse, por mais autonomia que ele tivesse, ele não tomou ele não pegou as rédeas, ele não tomou as rédeas da situação e foi lá e confrontou, e foi lá e falou, e foi lá e fez de acordo com os achismos dele.
ele se afastou, subiu no alto do monte e procurou o Senhor no secreto da sua intimidade e perguntou para ele o que ele deveria falar. Entende? Então, não importa onde você vai buscar Deus, se é no alto do monte ou se é no secreto do seu quarto, ou se é na rua ou se é em outro lugar. O importante é que você se afaste e você procure no Senhor a resposta para a situação que você está vivendo. Por quê? Porque Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Deus já está no teu futuro. Então, se haverá situações que você vai precisar tomar decisões, que essa decisão que você está tomando hoje, ela vai gerar um fruto e uma colheita. Então, para você não colher errado, para você não ter uma safra ruim, é necessário que você se retire, se ausente. Fala, eu não tenho como responder agora, eu preciso de um tempo para pensar. E nesse tempo para pensar, você vai literalmente pensar com o Senhor. Na situação que você deve tomar. A decisão que você tem que se colocar. Por que a gente deve procurar a presença de Deus? Primeiro, porque Deus já está no seu futuro. Deus já sabe o que vai acontecer na sua vida. E a decisão que você pode tomar hoje pode interferir nos planos de Deus para ti. Entende? Segundo, porque Deus se responsabiliza. Você tomar uma decisão mediante a um direcionamento de Deus é diferente do que você tomar uma decisão sem Deus do seu lado. Entende? Quando Deus dá o direcionamento e você obedece fielmente ao que Ele está falando, Ele se responsabiliza pela situação. O que isso quer dizer na prática? Que a partir do momento que Deus está se responsabilizando pelo direcionamento que Ele te deu, não tem como a situação dar errado. A situação vai dar certo. Por mais que o cenário e aos seus olhos esteja tudo nebuloso. Por mais que a situação na sua frente esteja se agravando enrolada. Tipo, para você não tem solução. Para você não existe saída. Mas a partir do momento que você coloca nas mãos do Senhor e participa Ele da situação pedindo direcionamento, aquela situação ali que está enrolada para ti, aos seus olhos, para Deus, num estalar de dedos, num piscar de olhos, tudo se resolve. Entende? Por isso da importância de você participar de Deus na sua vida. É necessário trazer Ele à existência. É necessário buscar ter relacionamento com Deus. Porque a gente tem o nosso conhecimento e as nossas limitações literalmente são limitadas. A gente não consegue enxergar além, por mais inteligente que você seja, por mais capacitado e graduado que você seja. Você não consegue saber o que vai acontecer contigo daqui a 1 minuto. Qual é o livramento que você vai ter, ou qual é a bênção que você vai ganhar. Entende? Então, a gente precisa se voltar mais para o Senhor, fidelizar o nosso relacionamento com Ele, buscando a Ele em espírito e em verdade, trazer Deus à existência na nossa vida, participar Ele do nosso dia a dia, fazer de Deus o nosso melhor amigo, o nosso confidente, entende? Trazer Ele, quando eu falo trazer Ele à existência, é literalmente trazer Deus à existência, é participar a sua vida ao Senhor. Entende? É tratar o Senhor como se fosse uma pessoa do seu lado. Como se estivesse ali, porque na verdade Ele está. Só que você não consegue enxergar diante das suas limitações. Mas conforme você vai se relacionando com o Senhor, você vai começar a sentir a presença dEle, porque Ele se manifesta. Ele se manifesta sutilmente, mas se manifesta. Entende? E conforme você vai buscando esse aprimoramento, esse aprofundamento em Deus, para com Ele, o relacionamento de vocês vai se tornando mais íntimo, mais próximo, mais aprofundado. Entende, gente? Outra coisa que Deus também quer que a gente aprenda disso aqui, mediante as situações que vão passar na sua vida. Nem toda porta que é aberta é Deus que abriu. Então é preciso você estar com o seu
relacionamento com Deus em dia, perguntar antes de tomar qualquer decisão, antes de adentrar nessa porta. Entende? Se ele estiver de acordo, ele se responsabiliza e você adentra. Mas se ele falar não, dê o passo para trás e fica na tua. Entende? Porque mediante a sua obediência, Deus vai abençoar você. E toda porta que Deus abrir para ti, seja grato. Reconheça que é Ele que abriu. Que é Ele que te deu a oportunidade de adentrar no lugar aonde você foi convidado. Entende? Então, dos dois modos, a gente precisa estar participando Deus na nossa vida e trazendo Ele à existência, porque nós somos limitados. Entende, gente? Então, em todo momento, por isso que a palavra nos ensina que a todo momento a gente precisa ser grato. Independente da porta ser boa, independente da porta ser ruim. Por quê? Porque se a porta for ruim ou a porta sendo boa, das duas formas, aquela porta ali que foi aberta, ela te aproximou mais de Deus, porque ela fez você buscar a presença dele. Então a gente passa por situações o tempo todo. E todas as situações que nós passamos são situações boas, que nós precisamos agradecer, porque tivemos a oportunidade de aprender, a oportunidade de fazer diferente e a grande oportunidade de buscar a presença de Deus. O que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Tudo gera-se uma dependência nele. Então, o por trás de toda essa situação, do orar, do buscar, do direcionamento, do apresentar, de trazer Deus à existência na sua vida, é a sua dependência nele. Que o seu relacionamento com Deus gere intimidade com vocês a ponto de você depender para Deus para tudo. Porque Ele quer que nós tenhamos autonomia. Porém, Ele quer que nós tenhamos uma autonomia com dependência nele. Entende? Balaão aqui na história poderia falar, mas ele tinha temor ao Senhor. Ele sabia que o que ele falasse ia virar um decreto. Então o que ele fez? Ele se afastou, voltou-se para o Senhor, no alto do monte, ou seja, ele foi para a intimidade com Deus, buscou resposta no Senhor, e Deus deu o direcionamento e o que ele deveria falar. Então, aos olhos de Balaão, que ele queria amaldiçoar o povo de Deus, a palavra que saiu da boca de Balaque, que queria amaldiçoar o povo de Deus, a palavra que saiu da boca de Balaão foi palavra de bênção. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Você não tem que fazer o que o outro quer. Você tem que fazer e andar de acordo com a vontade do Deus, do Senhor na sua vida. Entende? Você não está aqui para agradar o homem, você não está aqui para agradar a mulher, você não está aqui para agradar o seu chefe, você não está aqui para agradar as pessoas de um modo geral. Você está nesse mundo para agradar ao Senhor. Então você tem que andar de acordo com o que Ele quer de você. Mesmo que você obedeça a palavra de Deus na sua vida, mesmo que essa palavra seja contra o que as pessoas pensam. Entende? Deus garante a sua vitória, as pessoas não. Então seja um com Deus que Ele será um contigo. Seja fiel ao Senhor que Ele será fiel a ti. Entende? E a gente só se tem essa fidelidade a Deus mediante o relacionamento, priorizando a Ele em nossas vidas, buscando Ele em espírito e verdade, no nosso secreto, através da oração, da leitura da palavra, da adoração e do jejum. Então seja você um com Deus, na sua intimidade, na sua individualidade, para vir a ter as portas certas abertas para você passar, mediante o que Ele tem para ti, aos planos que Ele tem para ti, no futuro próximo que já está. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigada, Senhor, por todo o amor que o Senhor coloca em cima de nós, Pai, que o Senhor zela por nós, Pai. Paizinho, que nós venhamos buscar em Ti a orientação e o direcionamento de qual caminho devemos andar. Gere em nós dependências em Ti, Senhor. Gere em nós dependência em querer Te buscar em espírito e em verdade, na nossa intimidade, no nosso dia a dia,
aonde a gente saia da rotina e venha te buscar no nosso secreto, Pai. Paizinho, que nós queremos estar mais na Tua presença, te buscando, Pai, e criando um laço e um vínculo de intimidade contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, em espírito e em verdade, na sua individualidade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.